Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira. Hoje nós vamos falar, sobre Banco do Brasil. Ontem, sem o anúncio de dividendos, pelo contrário, houve aí uma mudança, com relação ao dividendo, sendo a definição lá para o mês de dezembro, aliás, né? Então, eu vou dar a minha opinião. Eu já chego à conclusão que nós temos alguns fatores que demonstra a diretoria, no mínimo, perdida no curto prazo, tá? Petro 4 nega Raizen, tá? Então negou aí totalmente o investimento que poderia ser realizado na Raizen e a batalha, aí por margem equatorial, fora o otimismo do BTG. Eu vou comentar sobre esses fatores também em relação à ação. E BB Seguros, melhor nível de aporte nos últimos meses, pós-dividendos? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos dar o destaque hoje do pregão. Nós tivemos hoje um pregão marcado por falhas técnicas lá no início, do dia na B3 com relação ao futuro de índice, né? Então, poderíamos esperar, quem sabe, aí, que isso fosse desenrolar em queda. Muitos traders hoje quebraram, tá? Alavancados, ficaram sem poder operar, então praticamente quebraram. Essa foi a avaliação no início do pregão de hoje, tá? Banco do Brasil, hoje, 0,86% de queda, 34 milhões de volume, um volume inferior a ontem e também ontem de ontem, aos pregões anteriores, tá? Mas ainda tem a questão, aí, sendo discutida em relação à sanção aos ministros do STF, e também a questão das novas, ideias aí da diretoria em relação aos fatores de inadimplência, ao fator agro e tudo mais. Eu vou dar a minha opinião aqui, três fatores que ficam bem claro que estão provados, que ao menos no curto prazo a diretoria deve recalcular a rota para tentar aí se adequar em melhores planos ou troca de comando, tá? Essa é a minha avaliação, aí a depender dos resultados ou as medidas que foram prometidas e não cumpridas, tá? Com relação à Caixa Seguridade, vai entregando sim uma janela boa, agora abaixo dos R$ 14. Parte desse sofrimento da ação ele vem no sentido de que você tem, aí a queda no mercado no geral, e parte também, outra parte, na precificação com relação lá agora na cobrança, de impostos para o IOF em relação a PGBL e VGBL. Vale no 53,45, 0 a 0 praticamente. Semin também no 0 a 0, 478. Petrobras nos 30,29, tem uma resistência aqui, não rompe abaixo dos R$ 30. E BB Seguros, seguido os pregões de queda, pós o dividendo lá, no dia 14, semana passada, da Tacom. Então, uma semana depois, eu vou demonstrar aqui queda forte, cerca de 10%. Então, vamos começar falando sobre a Auren Energia, tá? O papel, se pegar lá nos últimos 6 meses, alta aí de 19%, a mínima foi lá nos R$ 7. E ontem uma boa notícia com relação à dívida da Auren Energia, que foi a antecipação da quarta emissão pública de debêntures, tá? Então, 2,2 bilhões foram antecipados, um valor principal, tá? Então, um pagamento aí antecipado de 100%. Essa debênture, tá, seria aí de 5,4 bilhões, 2,2 foi aí o antecipado, tá? Com relação a isso, quer dizer que a Auren Energia ela pode fazer a troca por debêntures com prazos maiores, ou seja, mais longos. Então, um fator ao menos aí positivo para quem tem Auren Energia, mas ainda não quer dizer que a alavancagem vai cair rápido ou algo do tipo. É necessário acompanhar aí a atualização sempre desses fatores na Auren Energia, Isso desencadeou uma leve alta, o papel saiu dos 9 para os 10. Hoje teve uma leve queda aí, 2%, mas vamos acompanhando de perto também a Auren Energia, que ao menos no curto prazo, sem dividendos, tá? Sobre BB Seguros, se você olhar para cá, dos dividendos da Tacom, para cá, nós estamos falando de cerca de 10% de queda em uma semana, tá? Claro, você tem a data ex-dividendos, então com os dividendos, 1,95 por ação, hoje BB Seguro estaria negociando ali nos 33,50. Na minha concepção, eu volto a reforçar que eu acredito naquela tendência de que no
pós-dividendos, BB Seguros nos últimos anos, especialmente 2020, 2021, caiu ou ficou de lado ali pós-dividendos, né? Então, sem a compra no curto prazo, seja do pessoa física, do gringo ou tudo mais, tá? Então, o BB Seguros também negocia no menor número múltiplo PL da sua história, 7,8 vezes, a média da empresa é de 10 vezes. Isso aqui, claro, pode subir caso o lucro por ação caia, né? No qual aqui se cair um pouco aí, digamos que caia para casa aí em 15, 10% em variação de lucro em relação ao ano que vem, que eu não acredito que aconteça. Mas fazendo uma projeção aqui por cima, esse PL ainda seria abaixo de 10 vezes. Para mim, um número, claro, que para a seguradora não é o mais importante, mas que chama a atenção, né? O que, que o mercado está fazendo aí no pós-dividendos da BB Seguros. Aportes, tenho aqui ordens nos R$ 31 e também nos 30, 29, pensando aí em novos aportes em BB Seguros, tá? Agora mudando um pouco aqui, Banco do Brasil, 19,69, 0,86 de queda hoje. O papel ele chegou, né, aí a um patamar novamente abaixo dos R$ 20. A questão aqui, tá, sobre lá em relação ao Dino, né, que inclusive ontem deu uma entrevista no qual ele fala que isso tem mais a lei implementada por ele, né, pelo STF, tem mais a ver, na verdade, com o fator lá da Vale, né, em relação às medidas judiciais que foram tomadas fora do país, e sendo que já tinham medidas judiciais que tinham sido tomadas aqui no país, tá? Então, ou seja, a decisão na avaliação dele é nesse sentido. Mas é aquilo, né, pessoal? Tudo pode acontecer. Nós estamos num país em que, né, não há a questão da maior que força de previsibilidade, principalmente jurídica, tá? É importante sempre lembrar disso. Então, aqui, em relação ao Moraes, Banco do Brasil bloqueia cartão de crédito de Moraes por causa da lei Magnitsky, tá? Então, essa é a informação do valor econômico. Na verdade, o próprio valor econômico diz aqui que o Banco do Brasil ofereceu em troca uma bandeira nacional da Elo, né, que no caso aqui é brasileira, não teria, entre aspas, uma ligação ao sistema SWIFT, mas vamos acompanhar como que isso irá se desenrolar, né? Então, hoje eu vi também outra notícia de que a recomendação é dos bancos pegarem as contas dos ministros e mandarem para a Caixa, né? Que aí sim não tem agências fora do país, ao contrário de Banco do Brasil, ao contrário de BTG, Itaú, e tudo mais, que tem agências principalmente nos Estados Unidos, tá? Então vamos acompanhar como que isso será aí feito realmente de maneira oficial, principalmente pela FEBRABAN, né? Uma resposta aí da Federação dos Bancos. Sobre os dividendos, tá? Então, aqui o fato relevante ontem, fato relevante seco, né? Praticamente aqui, sem o anúncio dos dividendos, e o acionista de Banco do Brasil, nesse momento, passa aí por fatores, né? Que é praticamente uma tempestade perfeita, entre aspas, né? Você tem uma mudança de clima muito rápido com relação ao Banco do Brasil. Se pegar um ano atrás, nenhum analista, nem o mais pessimista, estaria falando essa realidade, tá? A verdade é essa. Mas aqui, né, os fatos são que o Banco do Brasil deixou aí lá para remuneração referente ao terceiro trimestre, que era adiantada, né? Para lá junto com o anúncio mesmo do terceiro trimestre. Aqui, né, nós temos aqui agora então o calendário. O que era para ser anunciado ontem, tá? Pagamento antecipado, data de anúncio 20,8, né, com data base em setembro e pagamento também no mês de setembro, foi cortado, né? Então, o anúncio deve acontecer lá, né, no anúncio também de resultados do terceiro trimestre, aliás, está com a data base no dia 2 de dezembro, junto também com pagamento complementar, caso tenha, né, aí lá também com data base no dia 1º de dezembro. Mas é aquilo, na minha concepção também não há muita previsibilidade para 2025 em relação ao que a diretoria do Banco do Brasil pensa realmente. Por quê? Agora aqui eu vou tentar demonstrar para vocês, né, fatos que demonstram diretoria perdida ao menos no ano de 2025, né, meio que perdida aí. Então, pelo menos 3 fatos aqui para vocês pensarem aqui ou dar a sua opinião, se concorda, discorda aqui nos comentários. O primeiro, tá? Olhando agora no retrovisor, é fácil de falar, mas é necessário falar, é um fato.
guidance inicial lá no início do ano, né, com o cenário da norma 966. Tá, medida estabelecida pelo Banco Central, eu terei que ter um PDD maior, né, aí é uma medida tanto contábil como também necessária, então técnica do Banco do Brasil. Se teria, né, essa mudança no formato do PDD, uma mudança técnica e contábil, qual o motivo de você ter um guidance tão alto, né, um referencial aí de resultados tão alto no início do ano, tá? Então, são fatores assim que para pensar, né? Se eu sei que essa mudança pode fazer referência, por que não ser mais conservador? Não estamos falando de uma small cap ou de um pequeno banco, estamos falando do Banco do Brasil, tá? Que é um fator primário. Além disso, né, a questão de você ter o calendário de proventos anunciado lá, né, é uma medida desde há 2, 3, 4 anos, né? Então, que você tem isso aqui em Banco do Brasil, só que desconexo com a realidade. Por que não, né, deixar bem claro que para esse ano não teria teria essa mudança, tá? Então, é o segundo fator aqui que chama a atenção. E por último, tá? Vamos chegando à conclusão também que o rural não deveria levar tanta culpa assim do segundo trimestre de 2025. Tá? A questão do custo de crédito, ela realmente aconteceu, inadimplência realmente existe no agro, mas nós temos também uma enxurrada de crédito novo aí na praça, tá? Que foi aí utilizado em Banco do Brasil, ao menos no curto prazo, tá? Então, são fatores que não dá para deixar de negar que são fatos, tá? E para o terceiro trimestre, eu acho que é importante o investidor tentar chegar, né, aí também com uma clareza de que, né, quais as medidas essa diretoria pode implementar ou não, tá? Então é importante o investidor ter isso em mente e também que a diretoria não tem 100% ali de certeza sobre os dados, tá, de curto e médio prazo do banco. E quando se trata de banco, né, a previsibilidade é o mais importante dos principais fatores, né? Então, se você não tem isso, você começa o ano lá pensando entre 30 a 40 bilhões de lucro e depois você vem para esse guidance em 20 bilhões, né, aqui 20, 25, o que pode acontecer? Você perde totalmente a previsibilidade do banco. E o que eu acredito aqui para o terceiro trimestre, tá? Quando o guidance ele não for aqui realmente ser cumprido, vão voltar atrás. No caso, a diretoria vão voltar atrás lá no terceiro trimestre. Podem anotar, tá? E me cobrar. Se não acontecer, paciência, tá? Positivo. Se acontecer, podem também lembrar aqui, colocar nos comentários essa questão, tá? Porque se mudaram quando tinham uma perspectiva positiva, por que não vão mudar agora quando a perspectiva é totalmente aqui negativa ou sem nenhum critério bem definido, tá? Então vamos acompanhando. Hoje nós tivemos o Safra também soltando relatório, revisando o BBAS3, tá? Revisando aí com um pessimismo agora mais flexível, né? Cortando o preço-alvo de 26 para 23, entregando nesse momento um potencial de alta de 16% com recomendação neutra, tá? Na avaliação dos analistas que assinaram o relatório, o banco aparenta estar barato nos múltiplos ajustados, mas em nossa revisão o valuation não parece tão atraente diante do cenário atual, tá? Outra questão na projeção aqui dos resultados segundo os analistas, o banco deve entregar um lucro líquido ajustado de 21 bilhões, tá? Aqui em linha com o piso do guidance. Porém, pessoal, não se baseiem simplesmente agora em consenso ou relatórios aí de casas diferentes, tá? Porque nós tivemos agora esse um trimestre e mais uma vez aí sempre números, tá? Que não eram esperados no sentido de pessimismo com o Banco do Brasil, surpresas negativas, né? Então, eles acreditam que no momento o Banco do Brasil é uma assimetria negativa em relação aos riscos, não é uma barganha de valuation, considerando esse ambiente macroeconômica e cenário de crédito ligado ao agronegócio, tá? E por último, acredito aí no PL de 6 vezes para 2026 e um dividendo yield de 6% para 2025, tá? Então, são fatores aí, discordo no sentido de que a melhor compra, né, seria no melhor cenário, tá? Aqui em relação ao relatório,
mas acredito que tem razão no sentido de a diretoria estar perdida em relação aos próximos passos. Sobre Petrobras, que também vai tendo aí, né, a sua estratégia corporativa, no caso da diretoria colocada em xeque, é a alta hoje, né, mas praticamente um 0 a 0 recente. Aqui foi descartada a compra da Raízen e Petrobras deve estar próximo de anunciar investimentos com foco no etanol de milho, tá? Então aí é um fator aqui que a diretoria da Petrobras busca aí no curto prazo. Foi feito recentemente a renúncia, né, do presidente do conselho da Petrobras ontem, mas é por fator de que ele vai para a ANP, não é nada ligado aqui, alguma coisa que ele saiba ou algo do tipo, ao menos no primeiro momento, tá? Então, já deixo aqui claro para vocês investidores. Um outro fator, BTG, esse otimismo estranho do BTG aqui com a Petrobras. Tudo bem, tá? Aqui vamos tentar entender, tá? Eles acreditam que o preço-alvo é de 44 por ação, buscando o upside aí de até 45, tá? Em relação às cotações atuais. Eles acreditam num petróleo Brent a 83 para o barril até o próximo ano, ou até 70, ou seja, considerando aqui o consenso de mercado, que é de 60, eu vi analista falando até abaixo de 60, BTG está muito otimista com o petróleo, tá? Então é um fator aqui que fica já bem claro. Acreditam que o investimento no ano que vem deve diminuir e também o fluxo de caixa deve voltar a ficar, né, mais atrativo, sustentável. Vamos acompanhar, pessoal. Na minha visão, pensando agora, né, em fatores como a queda no petróleo, pensando em fatores de investimentos que a Petrobras quer realizar, inclusive investimentos questionáveis ou não, é importante sempre ter aqui em mente que um desconto é bom, tá? Um desconto é bom no meio de toda essa imprevisibilidade, tá? Abaixo dos R$ 30, abaixo dos 29,28, um desconto é sempre bom pensando aí no médio prazo em Petrobras. Com relação à Equatorial, sonda começa a chegar, né? Para a simulação do IBAMA, uma simulação lá no Amapá, buscando aqui a última etapa do processo de licenciamento ambiental lá na Foz do Amazonas, né, na Foz do Amazonas. Então, vai chegando aí para o dia 24, deve começar no dia 24, testes serão realizados em relação à questão técnica e nós vamos atualizando aqui no canal. Então, pessoal, para mim, isso, a margem equatorial, ela hoje, né, aí é a principal vetor para manutenção de empregos na Petrobras e também para quem sabe aí projetos voltados ao petróleo em si, mas é aquilo, né? Tem passado aí por fatores bem distantes, desconexos com a realidade da empresa, né? Do projeto da empresa, muito mais voltado aí para questões políticas, tá? Então, pessoal, encerro o vídeo por aqui, não representando uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Antes de concluir, comente aqui qual que é a sua visão sobre a diretoria do Banco do Brasil. Imprevisibilidade, desconexão com a realidade, muitas, né, aí, mudanças no sentido de cenário, né? Eu começo o ano de 2025 sendo, né, aí diretoria do Banco do Brasil com o pensamento em lucro recorde e termina o ano sem dividendos, tá? Diminuindo dividendos e também sem muitas vezes cumprir o guidance que estava lá como foco no início do ano. Então, na minha questão, a diretoria demonstra aí fraqueza nesse sentido, previsibilidade. Coloque aqui qual que é a sua visão sobre isso. No mais, inscreva-se, compartilhe e comente aqui também para ajudarmos mais investidores. Bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu demais!